Medicina de Ponta. Olá, telespectadores. Estamos mais uma vez aqui no programa Medicina de Ponta e hoje eu tenho a honra de estar entrevistando o professor doutor Edson Mantovani Barbosa. Ele é mastologista do Corpo Clínico do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e também coordenador da equipe de mastologia do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Tudo bem, doutor Mantovani? Tudo bem. Muito obrigado aí pela sua participação e hoje vamos falar sobre câncer de mama. Câncer de mama. Eu queria saber como é que está o estado atual do câncer de mama no Brasil. Eu diria que o índice de incidência do câncer de mama é preocupante a nível mundial. Todos os países hoje reconhecem o câncer de mama como um problema eminente e, mais do que isso, um problema cuja incidência vem aumentando ano a ano. Particularmente no Brasil, a gente poderia lançar mão da estimativa publicada pelo Instituto Nacional do Câncer e referente a 2003, onde nós observamos uma incidência ao redor de 200 mil casos de câncer, envolvendo tanto os homens quanto as mulheres. Desse total de incidência, aproximadamente 40 mil novos casos de câncer de mama ocorrerão neste ano passado e neste ano presente nas mulheres, sendo que particularmente no nosso estado, sudoeste, São Paulo, nós teremos uma incidência ao redor de 28 mil casos. O senhor trouxe os dados aqui, né? O que faz a gente concluir que, particularmente, seriam 50%, ao redor de 50% de todos os casos novos de câncer de mama envolvendo as mulheres, eles ocorrerão no sudeste do nosso país, ou seja, envolvendo a nossa região. Por acaso isso tem a ver porque aqui o diagnóstico é melhor? Ou, não, essa incidência ela é observada a nível mundial nas cidades e nos países de maior evolução socioeconômica. Isso é uma característica marcante do câncer de mama. E o câncer de mama ocorre em países mais industrializados, em países onde o índice econômico é maior. Você teria alguma explicação para isso ou não? Provavelmente por fatores agressivos que colaboram com o surgimento do câncer de mama. Uma outra estatística que eu gostaria de mostrar, que também nos preocupa muito, é o índice de mortalidade. Se nós formos ver, segundo ainda o Instituto Nacional de Câncer, o número de casos de óbito motivados por câncer, no ano de 2003, a estimativa foi de 126 mil casos, sendo que somente de mama supõe-se que ocorreram ao redor de 10 mil casos. Uma vez mais, nós podemos observar que na região do Sudeste ocorreram 5 mil casos, ou seja, 50% de todos os óbitos decorrentes do câncer de mama ocorreram na nossa região. Na nossa região, Isso é um fator preocupante, em que pese toda tentativa de um diagnóstico precoce, toda melhoria em termos de equipamento que nós atingimos hoje, mas as curvas de mortalidade continuam crescentes no nosso país. Saiu na mídia recentemente bastante matéria, né? Eu acho que o povo está bem informado. Como que é possível prevenir o câncer de mama? Em termos de prevenção do câncer de mama, a gente poderia dividir o que é prevenção primária, o que é prevenção secundária, terciária e quaternária. Na verdade, a prevenção primária seria evitar o câncer. Isso nós não temos condições hoje, ainda com as armas existentes, de evitarmos o câncer de mama. Existem tentativas no sentido de cirurgias profiláticas, no sentido de medicamentos que fariam a quimioprevenção. Entretanto, esses dados ainda eles não estão concluídos e esses mecanismos ainda estão em fase de
estudo, em fase de experimentação. No caso de câncer de mama, o que nós falamos é de uma prevenção secundária, ou seja, uma detecção precoce do câncer de mama. Toda vez que nós fazemos uma detecção precoce, nós possibilitamos a remoção dessas células sem que elas tenham atingido ainda a capacidade de disseminação. Então, quando detectado o câncer de mama numa fase precoce, nós conseguimos a cura do câncer de mama. E qual que seria o grupo de mulheres de maior risco? Na verdade, existem fatores de risco, ou seja, fatores que aumentam a incidência do câncer de mama. Dentre esses fatores, o fato de ser mulher, o simples fato de ser mulher, já é um fator de risco, uma vez que o câncer de mama ele tem características relacionadas ao hormônio que predomina nas mulheres. O homem tem, embora não esteja livre do câncer de mama, ele tem uma incidência muito menor de aparecimento de câncer de mama. Um outro dado é a idade. A idade está diretamente correlacionada com o surgimento do câncer. Pacientes acima de 50 anos têm um potencial muito maior de surgimento do câncer se comparadas com o grupo de abaixo de 50 anos. Outros fatores seriam o uso indevido de hormônio, uma vez que o hormônio estrógeno e os progestágenos estão relacionados com o surgimento do câncer, e os antecedentes familiares e pessoais. Aquela mulher que já teve câncer em uma de suas mamas tem uma possibilidade maior de apresentar câncer na outra do que a população em geral. Da mesma forma, se ela teve antecedentes de primeiro grau, mãe, irmã ou filha com câncer de mama, há estatisticamente uma maior porcentagem do surgimento de câncer nessa mulher. Quer dizer, esse é um grupo de risco talvez dos principais, né? Que tem a parte hereditária. Dos principais. Então, nesse caso, eu imagino que essa pessoa que tem uma hereditariedade, né, um risco maior, ela deve procurar a prevenção, o exame mais precocemente. Existe alguma coisa? É lógico que esse grupo, uma vez enquadrado, dentro desse grupo, a mulher deve estar um pouco mais preocupada em fazer seus exames rotineiros. E o que ela pode fazer? A partir de que idade, na mulher principalmente, depois conversaremos um pouco sobre o homem, mas a partir de que idade que a pessoa já deve se preocupar com isso? Ou o médico também vai estar... Aí a gente tem que analisar um pouco a limitação da metodologia diagnóstica que a gente tem. O exame mais importante que se tem em termos de detecção precoce, inquestionavelmente, é a mamografia. A mamografia ela tem um índice de acuidade de detecção muito alto. Entretanto, existem situações onde ela também não se mostra como o exame ideal, quais sejam aquelas pacientes jovens cuja mama tem uma quantidade muito grande de parênquima mamário, uma vez que a radiografia ela é analisada por contraste, e quando você tem uma uniformidade de imagem, isto prejudica a análise da mamografia. Quando a mama é grande, né? Isso quer dizer? Não, quando a mama é densa, tá. Porque a densidade impede uma boa visualização na mamografia, no raio-x. Então, eu diria que as pacientes acima de 45 anos, estatisticamente, têm um benefício maior de serem submetidas a mamografias anuais, com um impacto em termos de sobrevida. As pacientes abaixo dessa idade, salvo aquelas que têm uma mama gordurosa, que se beneficia em termos da análise mamográfica, elas preferencialmente devem ser submetidas a outros exames, exame clínico e ultrassonográfico. Existem pacientes abaixo de
45 anos que tem um componente bastante gorduroso de mama, e essas mamas se prestam muito à análise da mamografia para uma detecção precoce. Quais são os sinais de alarme do câncer de mama? A gente chama de sinais de alarme, na verdade são sinais que podem aparecer nas mulheres e que indicariam alguns uma fase mais inicial, outros uma fase mais tardia do câncer de mama. Dentre eles, a gente tem as secreções obtidas pela papila da paciente. Essas secreções, na verdade, não é um sinal de alarme só do câncer de mama. Inúmeras alterações fisiológicas podem provocar secreções. A mulher tem que estar atenta que a secreção que ocorre em um único ducto, aquela persistente, aquela com coloração, tem um índice de preocupação um pouco maior do que as secreções que ocorrem nas duas mamas, aquelas secreções correlacionadas até com o fluxo menstrual. Essas geralmente são decorrentes de alterações hormonais. Mas as secreções que nós chamamos uniductais, em uma única mama e com coloração escura, requerem uma pesquisa e um diagnóstico mais definitivo. Perfeito. Um outro fator que também deve chamar a atenção das mulheres é a observação durante o banho daquele sinalzinho de retração da pele ou do complexo areopapilar. Qualquer retração quando do seu exame perante o espelho, quando a mulher percebe essas retraçõezinhas, elas podem corresponder perfeitamente a problemas inflamatórios, processos inflamatórios, processos crônicos, mas também podem depender de uma alteração correlacionada com câncer. Chamaríamos atenção para um outro problema de pele que nos indica um comprometimento mais crônico, que é o aparecimento daquilo que chamamos de casca de laranja, ou seja, a pele fica edemaciada, fica grossa, e isto indica duas possibilidades: ou um processo inflamatório também crônico, ou o câncer de mama numa fase bastante avançada. Temos ainda, como nós dissemos, as retrações que envolvem a pele e as retrações que envolvem o complexo areopapilar. A papila penetra. Então, a paciente nota ao longo do tempo a retração da papila. Isto é um sinal também que pode ou não estar correlacionado com o câncer de mama. Às vezes a pessoa deve até pensar, não, isso aí deve ser fisiológico, deixa até de procurar ajuda. E despreocupadamente vai deixando o tempo passar. Obviamente, isto, se for relacionado com o câncer, será um fato agravante. Qual o valor do autoexame? Porque no autoexame, uma mama que não teve... Quer dizer, qualquer alteração da mama deve procurar um mastologista. Exatamente. Qualquer uma dessas, né? A secreção, a retração, o nódulo... Exato. No autoexame, o que a pessoa vê no autoexame? Assim? Eu diria que o grande papel, o grande benefício do autoexame, na verdade, é a conscientização do problema. Lamentavelmente, com o autoexame, a mulher percebe nódulos maiores do que 1 centímetro normalmente. Em que pese isto, 80% a 70% das queixas mamárias são detectadas pela própria paciente. Aquela paciente que realiza o autoexame rotineiramente, ela percebe algo diferente. E isto é muito importante. Com a conscientização da problemática câncer de mama e com a percepção que algo está ocorrendo em sua mama diferente do que seria o normal, ela então busca um especialista para poder esclarecer o que está ocorrendo. Então, o grande benefício do câncer de mama, efetivamente, é a conscientização do problema
e a preocupação da realização de exames periódicos e de exames que poderão indicar ou não a existência do câncer. Uma coisa, voltando a uma pergunta que eu já havia feito, com que idade a pessoa deve fazer sua primeira mamografia, digamos assim? Essa idade é variável em função da consistência do tecido dos tecidos que compõem a mama, mas é aceito universalmente que a partir dos 45 anos a paciente deve realizar rotineiramente cada ano a mamografia. Na faixa dos 40 anos, essa proteção não é tão significativa em termos estatísticos, mas mesmo assim a gente recomenda a cada 2 anos que se faça a mamografia. E uma vez detectado, porque como o senhor mesmo disse, melhor do que nada, mas o autoexame ele detecta apenas lesões grandes, né? As pequenas... Lamentável. Quer dizer, a lesão já está grande. Uma vez que se vê a lesão grande, antigamente existiam essas cirurgias mutiladoras, mudou muito, né, o tratamento cirúrgico disso. O que tem de avanço? Talvez dentro de todas as áreas da medicina não houve um avanço tão grande, tão intenso quanto na área da mastologia. A gente tem, se nós voltarmos à década de 70, até 1970, o tratamento era intensamente mutilante, era muito mutilante, e só existia praticamente a mastectomia radical, denominada Halsted, técnica de Halsted, que envolvia a retirada de uma área muito grande, uma mutilação muito grande. E aqui a gente dá para ver que o braço também tirou linfonodo, fica com inchaço no braço. E o índice de linfedema era um índice bastante grande, ao redor de 60%. A partir da década de 60 e 70, o grupo da Itália, o grupo de Veronese, começou a fazer um estudo com o que nós chamamos de técnicas conservadoras, técnicas cirúrgicas conservadoras, e instituiu, então, o que ele denominou de quadrantectomia. A quadrantectomia é a retirada apenas da área comprometida da mama e o esvaziamento axilar. Isto foi suficiente para uma obtenção de um resultado estético muito bom e uma diminuição no índice do linfedema do braço. Esse linfedema caiu ao redor de 20% a 30%. E hoje nós temos técnicas mais aprimoradas ainda de tratamento conservador que evitam até aquela pequena incisão ou pequena cicatriz deixada pela quadrantectomia de Veronese. Hoje já é possível se fazer tratamentos conservadores, onde praticamente não se percebe mais a incisão ou a cicatriz na mama operada. Esse caso aqui é um caso de uma paciente que foi operada Esse caso é um caso de uma paciente portadora de câncer de mama que foi operada, foi tratada tanto do câncer da sua mama quanto da sua axila, e praticamente a gente não percebe o lado operado. Esteticamente fica muito bom. Na retirada, é possível também já aproveitar e tirar uma gordura do abdômen para preencher essa região? Exato. Como que... Você vem por baixo, né? Você tira... Na verdade, quando casos mais avançados ainda não permitem tratamentos cirúrgicos conservadores, então nós temos que tirar uma área maior, porque maior é o comprometimento da glândula mamária. Nesses casos, ainda fazemos a retirada total da glândula e há a possibilidade, em um trabalho multidisciplinar, junto com a cirurgia plástica, de se fazer a reconstrução mamária, que pode ser feita imediatamente e pode ser feita através de próteses ou através dos retalhos miocutâneos, tanto o retalho miocutâneo abdominal quanto o do grande dorsal. Isto hoje se faz de uma maneira rotineira, é um trabalho conjunto e cujo o benefício estético é imenso. É imenso, né? Isso é um problema que nós vemos em muitos planos de saúde, se recusam a
eles se recusam a pagar o cirurgião plástico, né? Ele fala, você tem um câncer de mama, tira o câncer, mas a cirurgia reparadora de reconstrução tem muitos planos, eu acho que deve ser o seu dia a dia aí, né? Porque cobre metade da cirurgia, outra metade não cobre. Qual que é no seu ponto de vista, existe um direito nisso? O paciente tem como recorrer e falar, não, é uma cirurgia plástica reparadora, né? De reconstruir a mama, não é uma plástica estética. Não tem a menor dúvida, eu acho que já existe uma legislação bem definida para isso. Nós achamos que o tratamento deva ser sempre multidisciplinar, envolvendo a cirurgia plástica e podendo dar à paciente o benefício da reparação imediata, uma vez que a evolução do câncer de mama nada tem a ver com a reconstrução. Pode-se fazer a reconstrução imediata, em alguns casos prefere-se fazer mais tardiamente, mas a evolução da doença em si nada tem a ver com essa reconstrução. O benefício é um benefício psicológico, um benefício de imagem da mulher que deve ser resgatado e esses trabalhos hoje são feitos em grupo, não tem a menor dúvida. Perfeito. O senhor falou aí do grupo do Veronese, do Humberto Veronese na Itália. Exato. Ele idealizou essa radioterapia intraoperatória, né, que se faz, e eu tive a curiosidade de dar uma verificada na internet. Isso é uma coisa bastante recente, mas a mídia assim, já está divulgando como um tratamento de ponta. Tudo bem, pode até ser medicina de ponta. Qual que é o seu ponto de vista em termos da radioterapia intraoperatória? Eu acho que esse é o passo futuro. A gente evoluiu muito em termos de tratamento, e o professor Humberto Veronese, de Milão, é um dos idealizadores desse tipo de tratamento, assim como foi também de toda essa mudança de comportamento cirúrgico. É uma pessoa hoje importantíssima na área de mastologia. Ele idealizou, então, ao invés de se fazer tratamento radioterápico complementar ao longo de 30 dias, que as pacientes pudessem se beneficiar com um tratamento intraoperatório, ou seja, seria removido o tumor cirurgicamente e com um equipamento especial se faria então uma dose só de radioterapia no intraoperatório, dispensando a paciente da necessidade de fazer radioterapia ao longo de 30 dias. Isto é um estudo em fase ainda de conclusão, embora esteja sendo divulgado, é uma perspectiva, não existe ainda uma conclusão a respeito dos seus reais benefícios e tudo indica que será um tratamento que vai ter vantagens. A vantagem é óbvia, a paciente não precisa voltar ao hospital 30 dias, no momento da cirurgia ela já se vê tratada, mas ainda temos que aguardar os informes científicos que concluem esse estudo. Que é muito recente ainda, tem apenas 4 anos, né? Que ao redor de 4 anos. Quer dizer, tem medicina, nós temos que esperar um pouco mais para dizer isso aqui funciona, porque pode também ter o lado reverso, não sei. Isso, né? todo tratamento necessita de um tempo justamente para ver os seus benefícios e os efeitos colaterais ou adversos que ele pode produzir. Muito bom. Estamos encerrando o bloco, uma pena, nosso tempo é curto, o assunto é fascinante. Eu vou me arriscar a só falar uma coisa que a gente vê na área de medicina esportiva, os jovens às vezes nos procuram, o pessoal nas academias aí toma anabolizante e depois o homem tem a ginecomastia, e aquilo é uma ginecomastia quase que irreversível, que eu vejo, eu acabo mandando para o cirurgião plástico para mandar tirar a mama, que é muito raro a reversão disso daí, né? Esse é um dos problemas que a gente enfrenta hoje com o modo de vida voltado à aparência do corpo, à melhoria das condições do corpo. Os rapazes, mais frequentemente, usam os anabolizantes para ganho de massa corporal. E, obviamente, esses anabolizantes, eles interferem no crescimento de tecido.
e a glândula mamária é estimulada a crescer, o botão mamário que o homem apresenta é estimulado a crescer e ocorre então a ginecomastia causada pelo uso de anabolizantes. É um quadro que incomoda o indivíduo em razão da estética e da própria sintomatologia, porque se torna uma área dolorosa e isto leva a um medo do aparecimento do câncer. Não existe uma correlação direta entre o uso de anabolizantes e o câncer de mama, mas certamente poderá existir uma correlação indireta, uma vez que todo o tecido que é estimulado a crescer, ele fica mais predisposto a ter uma alteração e, no caso, o câncer. Pois é. Bom, é isso aí. Obrigado, viu, doutor Mantovani? E vocês querendo conversar mais sobre esse assunto, mandar sugestões, entre no nosso site www.haoc.com.br. É lá o site do Hospital Oswaldo Cruz. Lá você pode mandar sugestões e mesmo perguntas para o Dr. Mantovani. Até a próxima semana. Medicina de Ponta.